Imagine um quarto de hospital em Los Angeles. É 15 de fevereiro de 1988. Um homem, consumido por dois tipos de câncer, abre os olhos e olha para a irmã. Suas últimas palavras não são uma despedida emocionante, nem uma lição de moral. Ele diz: "Eu odiaria morrer duas vezes. É tão entediante." Enquanto isso, do outro lado da cidade, em seu escritório na Caltech, 7 palavras permaneciam intocadas em um quadro negro. "O que eu não posso criar, eu não entendo." Entre essa reclamação sobre o tédio e essa máxima sobre a criação, reside uma verdade tão devastadora que ela é capaz de destruir tudo o que o sistema de ensino te ensinou sobre o que significa aprender. Você passou anos em salas de aula. Você acumulou diplomas, decorou fórmulas e passou em testes de múltipla escolha. Mas aqui está o segredo. Nada disso te ensinou o que Richard Feynman sabia desde o início. Você não entende nada que não seja capaz de reconstruir do zero, partindo do nada. A escola nunca te contou isso, e ela não poderia, porque se contasse, você não precisaria mais dela. A última mensagem de Feynman não foi um adeus, foi um indiciamento. Um indiciamento contra cada professor que te obrigou a memorizar sem compreender, contra cada teste que premiou a repetição em vez da invenção, e contra cada diploma que certificou sua obediência em vez da sua competência. Você acreditou no sistema. Você achou que passar de ano significava aprender. Você achou que saber o nome de uma coisa era o mesmo que entender essa coisa. Feynman morreu sabendo que você foi enganado, e o que ele deixou para trás expõe a fraude. A lição que vamos desenterrar hoje não é sobre física, é sobre a sua liberdade intelectual. Prepare-se, porque para entender o que é o conhecimento real, você vai ter que ver o sistema desmoronar. A mentira começou cedo. Ensino fundamental, médio, faculdade, o mesmo padrão repetido por quase 2 décadas. O professor fala, você ouve. O professor escreve, você copia. O professor testa, você memoriza. Eles chamam isso de educação e medem sua inteligência com notas, mas Feynman diria que isso é apenas treinamento para a impotência intelectual. Você sabe recitar fatos? Ótimo! Sabe referenciar fontes? Maravilhoso! Mas aqui está o que a escola nunca te pediu. Reconstrua o conhecimento do zero. Pegue um conceito complexo e derive-o sozinho usando apenas princípios básicos, sem livro, sem Google, sem fórmulas prontas. Você consegue? Provavelmente não, e isso não é um acidente, é o design do sistema. Pense na diferença fundamental entre o que você faz e o que Feynman fazia. Enquanto outros físicos decoravam equações como se fossem versículos sagrados, ele as reconstruía em seus cadernos pessoais sob uma luz diferente. Em 1939, no MIT, enquanto os colegas na classe do professor John Wheeler freneticamente copiavam o que estava no quadro negro, Richard Feynman sentava-se com um caderno em branco. Ele não estava sendo arrogante, ele estava recusando-se a fingir compreensão. Cada equação que Wheeler apresentava, Feynman reconstruía independentemente. Se o professor introduzia um conceito, Feynman o tratava como um quebra-cabeça cujas peças ele mesmo precisava fabricar. A escola te ensinou que entender significa reconhecimento. Você vê a fórmula, lembra da fórmula, aplica a fórmula. Mas isso não é entendimento, isso é performance. É como um ator que decora falas em uma língua que não fala. A pronúncia pode ser perfeita, mas o sentido é zero. Feynman sabia que o sistema educacional não foi construído para o entendimento real, mas para a certificação, para o processamento de massa e para a conformidade. O entendimento real te torna perigoso, autossuficiente e imune à autoridade. E é exatamente isso que a estrutura industrial de ensino treinou para tirar de você. Se você depende da autoridade para validar o que sabe, você não sabe nada, você apenas acredita em alguém que diz que sabe. Aqui está o teste que as escolas nunca te deram. Pegue qualquer conceito que você acha que domina: matemática, biologia, história. Agora, tente ensiná-lo para uma criança de 6 anos. Mas aqui está a restrição. Você não pode usar jargões técnicos, não pode dizer fotossíntese, não pode dizer entropia, não pode dizer inflação. Se você precisa de uma palavra complicada para explicar algo, é porque você não entende o conceito. Você apenas se esconde atrás do rótulo. A escola te deu o nome, mas Feynman cria a essência. Ele contava a história de como seu pai o ensinou a olhar para um pássaro.
Saber o nome do pássaro em 10 línguas diferentes não te diz absolutamente nada sobre o pássaro. Diz apenas algo sobre os humanos e como eles nomeiam as coisas. O entendimento real é observar o pássaro limpando as penas e perguntar: por que ele faz isso? A resposta, para tirar parasitas que comem o pó das penas, é o início da biologia. A definição é o fim do pensamento. Para Feynman, o conhecimento era como uma máquina de precisão. Se você não consegue desmontá-la e montá-la novamente, você é apenas um operador, não um engenheiro. Ele aplicava isso a tudo, até ao seu prémio Nobel. Quando ele ganhou o prémio em 1965 por reconstruir a eletrodinâmica quântica, a grande inovação não foi descobrir uma partícula nova, foi admitir que as equações antigas eram numa bagunça e reconstruir todo o campo usando visualizações simples, os famosos diagramas de Feynman. Enquanto outros físicos se perdiam em abstrações matemáticas densas, ele desenhava linhas e nós. Ele criou uma nova linguagem porque a linguagem antiga não permitia que ele construísse a resposta em sua mente. A beleza desse método é que ele expõe a nossa arrogância intelectual. Vivemos em um mundo de especialistas que são apenas bibliotecários de fatos alheios. Se você tira o slide de PowerPoint de um CEO ou o livro de fórmulas de um engenheiro, o que resta? Muitas vezes, apenas um vazio. Feynman chamava isso de ciência culto à carga, como as tribos do Pacífico que construíam aviões de palha esperando que a carga caísse do céu, porque viram os soldados americanos fazerem pistas de pouso na guerra. Eles tinham a forma, mas não tinham a essência. Eles tinham a aparência de um aeroporto, mas nenhum avião jamais pousaria ali. A sua educação foi um aeroporto de palha. Você tem o diploma, tem o vocabulário, mas a carga do entendimento real nunca chega porque você nunca construiu o motor. Você foi treinado para imitar, não para entender. A diferença é que o aluno da escola entra em pânico quando o problema muda de formato. O criador de Feynman apenas olha para as peças e constrói um caminho novo, porque ele não decorou o mapa, ele entende o terreno. Feynman morreu em fevereiro de 1988, mas o que ele deixou no quadro negro não foi apenas uma frase de efeito, foi um mapa de guerra para a inteligência. Abaixo do famoso "o que eu não posso criar, eu não entendo", havia uma segunda linha, quase sempre ignorada: saiba como resolver todos os problemas que já foram resolvidos. Isso soa como uma tarefa impossível, mas para ele era o único padrão de honestidade intelectual. Enquanto a escola te ensinou a confiar em autoridades, o especialista disse, o livro afirma, Feynman confiava apenas na verificação interna. Se ele não conseguia derivar a conclusão sozinho, ele admitia o que nenhum doutor gosta de admitir: eu não sei. Essa busca pela verdade através da criação era tão profunda que permeava até o que parecia ilógico. Após a morte de sua primeira esposa, Arlene, em 1945, Feynman guardou uma carta selada por 42 anos, descoberta apenas após sua própria morte. Nela ele escreveu: "Eu te adoro, querida." Ele sabia que ela estava morta. Ele era um homem de lógica pura, não acreditava em vida após a morte. Então, por que escrever? Porque o ato de criar a expressão do seu amor era a única maneira que sua mente tinha de processar a realidade desse sentimento. Para Feynman, a criação não precisava de um público ou de uma nota, ela era o próprio processo de compreensão. É por isso que ele achou o processo de morrer entediante. O tédio para ele era a repetição sem descoberta. A escola te treinou para suportar exatamente isso, horas de repetição mecânica que matam a curiosidade. O sistema educacional é otimizado para o que pode ser medido rapidamente, a memorização, porque a criação exige tempo, erro e a liberdade de seguir becos sem saída. O sistema não pode pagar por isso, ele precisa de eficiência industrial. Então, eles te deram o raso e rápido e chamaram de competência. Feynman escolheu o lento e profundo e provou que essa é a única forma de realmente possuir o conhecimento, em vez de apenas pegá-lo emprestado por uma noite para uma prova, apenas para vê-lo evaporar no dia seguinte. O escritório de Feynman na Caltech permaneceu exatamente como ele o deixou por semanas após sua partida. Lá, no quadro negro, onde ele trabalhou até dias antes de entrar no hospital, as 7 palavras permaneciam finais, como um testamento. O que eu não posso criar, eu não entendo.
E abaixo delas, uma lista de tópicos que ele ainda pretendia explorar: anomalia beta, teoria dos nós, efeito Hall bidimensional. Aos 70 anos, consumido pelo câncer, ele ainda estava construindo. Ele não queria ler sobre esses temas, ele queria reconstruí-los do zero. Para Feynman, o tédio não era a falta de entretenimento, mas a ausência de descoberta. A morte era entediante porque era um processo repetitivo que não gerava novo entendimento. O que isso significa para você agora? Significa que a sua educação não terminou no dia da sua formatura. Na verdade, ela talvez nem tenha começado. A verdade desconfortável é que a maioria das coisas que você julga conhecer, você apenas reconhece. Você é um passageiro no conhecimento de outra pessoa, repetindo frases que não derivou e defendendo ideias que não testou. Mas o mundo se torna infinitamente mais vibrante quando você assume o volante, quando você para de aceitar a autoridade e começa a exigir a reconstrução. Entender a termodinâmica ou a lógica de uma política pública não é acumular definições, é sentir as engrenagens da realidade girando dentro da sua própria mente. Aquela carta para Arlene, selada por décadas, nos ensina que a criação é o processo, não o produto. Ele escreveu para uma mulher morta para entender a própria alma. Ele reconstruiu a física para entender o cosmos. Ele enfrentou o tédio da morte com uma lista de problemas para criar. A escola tentou te transformar em um depósito de informações, mas você nasceu para ser um arquiteto de conceitos. Não aceite mais o conhecimento emprestado, ele evapora sob pressão. Reconstrua, questione, derive. Seja honesto o suficiente para admitir o não entendo, até que você possa criar a explicação por conta própria. Esse é o padrão Feynman. É lento, é difícil e é a única forma de ser verdadeiramente livre. Se você quer parar de apenas observar o mundo e começar a reconstruí-lo, inscreva-se. A realidade é bela demais para ser apenas memorizada.